Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler o capítulo inteiro. São 20 versículos, não é tão comprido. E ele conta esse último momento que é narrado da biografia de Cristo Jesus. É o mesmo evento narrado em Mateus, em Lucas, em João. E hoje nós vamos ler como Marcos resolveu transmitir para nós, como o Espírito Santo inspirou Marcos para que hoje a gente tivesse essa biografia, esse relato da ressurreição. Marcos 16, a partir do primeiro versículo. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que tinha o visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e nós dependemos agora completamente e unicamente do Teu Espírito Santo. Se o Senhor não falar com a gente, a nossa vinda aqui é em vão. Então nós clamamos que o Senhor venha falar com a gente agora, através da Tua palavra que foi lida, através da explicação da Tua palavra e, acima de tudo, Pai, através da aplicação da Tua palavra pelo Espírito Santo nos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Poder sentar, meus irmãos. A Páscoa é o momento mais importante da história da humanidade. A Páscoa relata a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ela é tão importante que ela dividiu a história em 2. No entanto, quando a gente olha esses fatos, ainda hoje nós percebemos que causa confusão em muita gente. Muita gente fica distraído por outros conteúdos que são colocados em nome da Páscoa, ou com o nome de Páscoa. Bom, isso aconteceu também em outros momentos. Então a gente precisa, ao entrar nesse texto, ou textos como esse, relembrar algumas coisas básicas. O que é que a cruz
providenciou para nós? Primeiro, a cruz providenciou para nós a expiação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. A outra coisa que a cruz nos ofereceu, providenciou para a gente, foi a propiciação da ira de Deus. Essa palavra já é mais difícil, porque muitas vezes nós não entendemos ela, ou mesmo o conceito que ela traz. Não parece tão comum para a nossa cultura hoje, nos dias de hoje, Deus ter feito uma propiciação. O que significa essa palavra? Propiciação significa apaziguar a ira de Deus. Os nossos pecados causaram Deus ficar irado contra a gente. Nós somos, ou éramos, quando não encontramos a Cristo ainda, inimigos de Deus. Mas a gente precisa definir isso com clareza, porque há conceitos diferentes lá fora, de outras religiões, ou mesmo de vertentes do cristianismo, que não entendem direito o que é apaziguar a ira de Deus. John Stott, um escritor, ele fala 3 coisas para esclarecer para a gente o que é propiciação, o que é apaziguar a ira de Deus. Primeiro, ele fala que o motivo pelo qual houve a propiciação, ou que ela foi necessária, foi por causa que o nosso pecado suscita a ira de Deus. Veja, não é porque Deus é caprichoso, arbitrário, ou porque Ele é irracível, malicioso, rancoroso ou vingativo. A ira dele não é uma surpresa, algo misterioso que acontece sem a gente ter clareza por que aconteceu. A ira de Deus é por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados, esse mal que habita em nós e faz a partir de nós maldades, causa em Deus a ira dele. Segunda coisa que o John Stott fala, que quem faz essa propiciação? Quem é que apazigua a ira de Deus? O Evangelho faz uma audaciosa afirmação de que não somos nós que apaziguamos a ira de Deus. Nada que a gente possa fazer, dizer, realizar na história pode acalmar, apaziguar a ira de Deus. Nada. Nem agora e nem no Antigo Testamento. Mesmo no Antigo Testamento, por exemplo, em Levítico, capítulo 17, versículo 11, fala que quando eram feitos sacrifícios, o sangue continha vida. E Deus fala exatamente assim: e foi eu que dei a vida. Então o sacrifício que vocês me oferecem, fui eu que entreguei para vocês me entregarem. Então o que o cristianismo, o que o Evangelho fala para a gente, é que quem é que faz a propiciação? Quem é que apazigua a ira de Deus? É o próprio Deus. Ele que apazigua a ira dele. Se por um lado o pecado provoca a ira de Deus, por outro lado a graça de Deus apazigua a ira de Deus. Ele usa os próprios instrumentos que Ele nos deu. Então o amor de Deus é a fonte e não a consequência da expiação e da propiciação. Ou seja, Deus não nos ama por algo que nós fizemos. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Então Ele vem e nos perdoa e Ele tira a ira, tira a gente debaixo da ira dEle através do trabalho, da obra de Cristo Jesus. Terceira coisa, que esse sacrifício, qual foi esse sacrifício? Quem que foi entregue como sacrifício? Foi eu e você? Foram as nossas obras? Foram as nossas construções como igreja? Foi Ele mesmo. O Senhor Deus, quando Ele entrega o seu Filho, Ele está entregando a si mesmo por nós. Então veja, quando nós falamos de apaziguar a ira de Deus, não tem nada, não tem nenhuma conexão com o que as outras religiões falam, que a gente tem que fazer algum sacrifício para Deus gostar da gente. Nós temos que aceitar o sacrifício que Ele fez por nós e nos entregar diante disso. Quando a gente olha esse texto de Marcos, a gente vê então essa série de acontecimentos entre a morte e a ressurreição e o após a ressurreição. Mas é muito comum para a gente pegar esses acontecimentos e tratar eles como se fossem coisas corriqueiras da fé. É só mais um evento religioso a Páscoa. E isso pode causar então a gente de deixar de perceber a verdadeira fé que Deus quer causar em nossas vidas. Tem 4 coisas que vão prosseguindo nessa história que nós acabamos de ler. Primeiro, que tem uma mudança na agenda das pessoas que estão nesse texto. As mulheres estão preparando especiarias
para arrumarem um corpo de Cristo Jesus que foi morto e agora estava no túmulo. Elas têm uma agenda, elas vão ao encontro dessa agenda. E ao que tudo indica, Jesus quer mudar muito mais coisas na agenda deles. Segunda coisa que acontece nesse roteiro do capítulo 16 de Marcos é que a incredulidade dos discípulos é escancarada. Quer dizer, não adiantou ter fatos claros acontecendo diante deles durante 3 anos. Eles ainda alimentam incredulidade. Terceira coisa que acontece é que quando a fé deles é tratada, imediatamente eles entendem o propósito da vida deles. Então a fé deles não é tratada para eles saírem por aí como homens bem-sucedidos. A fé deles é tratada para eles irem ao encontro da missão que Deus tem para eles. E a quarta coisa é que essa missão que Deus tem para eles, o próprio Deus se encarrega de comprovar por sinais, milagres, curas, que Ele está junto do seu povo. Esse é o roteiro que acontece nesse texto. Porque um pouco antes da gente continuar o que esse texto traz para nós, eu queria alertar os irmãos de uma coisa. Esse texto, a partir do versículo 9, muito provavelmente não estava nos manuscritos originais, naqueles manuscritos do primeiro século. Não estavam lá. Vários manuscritos têm esse pedaço do versículo 9 ao versículo 20, mas não os manuscritos mais antigos. Mas então por que nós usamos ele na palavra de Deus? Porque esses versículos, ou esse conteúdo desses versículos, é o mesmo conteúdo apresentado em Mateus, em Lucas, em João. Então, embora a gente tenha uma certa convicção que esses do versículo 9 ao 20 não estava no manuscrito original, nós sabemos que o conteúdo que foi falado nesses versículos é o conteúdo original do Evangelho. Talvez se você olhar na sua Bíblia, na nota de rodapé, fala exatamente o que eu acabei de falar para você. Então, quando nós olhamos esse texto, é bom a gente se preparar para o fato de que nós estamos tratando de história e não de religião. Nós estamos tratando de Deus invadindo a história e tratando isso com uma honestidade intelectual. Deus não nos chama para ter uma fé irracional. Não é esse o cristianismo bíblico. Ele nos chama para avaliar o que aconteceu dentro da história, feito por Ele, a intervenção de Deus na nossa história, na história da humanidade. Então o que é que esse texto ensina para a gente? Ele ensina que o fato mais importante da história é a morte e ressurreição de Cristo Jesus, a Páscoa, que é tanto a base da nossa fé. A nossa fé está ancorada na ressurreição de Cristo. Tira isso, não sobra nada para a gente. Outras religiões podem ser mais interessantes do que o cristianismo, sem dúvida nenhuma. O cristianismo exige de nós uma entrega que muitas religiões não exigem. Então a base da nossa religião não é que nós temos uma moralidade acima dos outros. A base da nossa religião não é que nós somos melhores do que os outros. A base do que nós estamos fazendo aqui é que Cristo ressuscitou. Então, o fato mais importante da história é a morte e ressurreição de Cristo, que é tanto a base da nossa fé, como o conteúdo daquilo que nós falamos, conteúdo do nosso testemunho. Eu queria falar 3 princípios sobre isso. Primeiro princípio: a verdadeira fé é gerada em nós pelo peso histórico da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, não é outra coisa que causa fé nesses discípulos no primeiro século, ou que deveria causar fé em nós, mas a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. O Dr. Shedd, em um dos seus sermões, ele aborda a diferença de conceitos que o próprio apóstolo Paulo ou outros escritores do Novo Testamento vão alimentando sobre fé e sobre salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos, ou já fomos salvos no passado. Em 1 Coríntios 1, versículo 18, diz que nós estamos sendo salvos. Em Romanos 5, versículo 9, diz que nós seremos salvos. Futuro. Então ele fala de diferentes perspectivas quando é que nós somos salvos. Passado, presente e futuro. Mas quando nós lemos em Hebreus capítulo 13, capítulo 3, a ênfase agora é no processo de ser salvo.
À medida que Deus vai trabalhando em nós, nós vamos sendo salvos. À medida que vai construindo firmeza na nossa história, que nós pertencemos a Cristo, isso vai comprovando para os outros, via o nosso testemunho, e para nós mesmos, que a nossa fé é firme em Cristo Jesus. E quando isso não acontece, quando aquilo que nós dizemos acreditar, na medida que as dificuldades vão vindo, e a gente vai perdendo essas coisas, vai perdendo a solidez, vai perdendo as nossas convicções, mostra simplesmente que a fé que nós alimentamos não é verdadeira. E para isso, o livro de Hebreus escreveu o capítulo 11, para que a gente possa, a partir do capítulo 11, avaliar o que é fé de verdade, como ela se constrói, como ela se configura na vida de uma pessoa. Vamos ler esse texto? Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Aliás, nesse sentido aqui, esperança e fé e convicção são sinônimos. Aquilo que nós esperamos, esperamos com certeza. Essa certeza é a convicção. Essa esperança e certeza é a fé. Aí ele continua: ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito tempo esteja morto, ainda hoje fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus, por andar com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele teve certeza que não foi demônio que conversou com ele, que foi o próprio Deus que falou com ele. E aí continua: ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem somente pela fé. Então, essa é a fé que a palavra de Deus nos apresenta. São nessas histórias de Hebreus 11 que nós nos baseamos, ou temos que nos basear, para avaliar se existe fé verdadeira em nossos corações. Então, quando nós olhamos esse texto, é exatamente esse processo de questionar, avaliar, comprovar, amadurecer a fé que está acontecendo aqui nesse evento da ressurreição. Veja, tem uma preocupação nessas mulheres citadas no versículo 1 de cumprir uma certa agenda. E elas vão até o túmulo de Jesus para cumprir essa agenda. Há uma certa fé no coração delas. Há uma certa certeza. Mas talvez uma certeza que morreu na cruz com Cristo Jesus. Então talvez essa certeza não é mais uma certeza, uma fé de salvação, que poderia trazer salvação à casa delas, mas um desejo de alguma forma honrar o nome de Cristo Jesus. Mas não era isso que Cristo queria para elas, e não é isso que Ele quer para nós. Cristo não quer que nós olhemos para a cruz e tenhamos dó dele. Cristo quer que nós olhemos para a cruz e nos prostremos diante dele. Então, quando nós olhamos o que vai acontecendo com elas, a pedra, quando elas chegam, é uma pedra imensa, que precisa de 2 a 3 homens para rolar, carregar, impossível, pesada demais. E quando elas chegam, a pedra está removida. Só de ver a pedra removida, já cria mais tensão naquele momento, porque há perigos que elas podem passar. Há guardas que deveriam estar ali, e pelo que narra o texto, não estão mais. A guarda pretoriana seria a SWAT, ela estaria na porta vigiando o túmulo, mas não estava mais. Há uma tensão se instalando. Quando elas entram dentro do túmulo, há um jovem sentado. E ao que tudo indica no texto, esse jovem é um anjo. E ele fala para aquelas moças, para aquelas mulheres, que Jesus havia ressuscitado. E que elas tinham que agora ir para onde ele tinha mandado, conversar com os discípulos e enviá-los para lá.
Veja, pelo jeito que o texto é construído, mostra claramente que fé foi gerada no coração delas. Se a fé estava esmoecendo, quase deixando de existir, porque Cristo havia morrido, agora a fé, de um instante, de uma ação sobrenatural de Deus, mas com base na história, com fatos históricos, é gerado fé no coração delas. A ressurreição é um fato que tem peso histórico, e esse peso histórico gera fé no coração delas. O anjo diz para elas, aliás, antes disso, no versículo 3, fala que elas ficaram admiradas, mas no contexto de Marcos, a palavra que é usada ali significa angustiadas, temerosas. É a mesma palavra que é usada em Marcos 9, quando os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Então, quando Jesus chega, tem uma bagunça instalada e as pessoas olham para o Jesus angustiada. Será o que vai acontecer agora? Ou o que acontece no Getsêmani, a mesma palavra. Jesus estava angustiado. É essa palavra que está dentro do coração delas naquele momento. Mas a fé é instalada e essa palavra sai. E o que é dito a elas é que Jesus levantou. Quando elas saem dali, elas vão diretamente falar para os discípulos o que havia acontecido. A gente não tem certeza se elas foram porque estavam com medo do anjo, dos acontecimentos, ou por causa da obediência que a fé gerou dentro do coração delas. A gente sabe que elas foram rapidamente falar para os discípulos o que havia acontecido. Quando elas chegam diante dos discípulos, os discípulos não acreditam nelas. É óbvio, como é que os discípulos vão acreditar nelas? Não era aceito o testemunho de mulheres no Novo Testamento, em nenhuma religião, em nenhum contexto, mesmo no meio do povo de Deus. Não era aceito o testemunho de mulheres. Então os discípulos não acreditam nelas. Mas o que é interessante é que o próprio Deus manda, em primeiro lugar, as mulheres verem a Jesus e testemunharem sobre Jesus. Será que está sendo trazido algum princípio para nós? Será que as mulheres, a partir daí, podem ser tratadas como inferiores aos homens? O fato é que, na sequência, também 2 homens são enviados para testemunharem para os discípulos. E os discípulos também não creem. Eles também não têm fé. A palavra fé é usada várias vezes nesse contexto e eles não têm fé. Então, não importa naquele contexto que os parâmetros culturais aceitáveis naquela sociedade foram usados. O fato é que eles tinham um coração obstinado de não acreditarem em Deus. É dito para nós no texto que essa postura deles, de um coração, uma teimosia obstinada, é uma doença, uma esclerocardia. Nem sei se existe em português na medicina, mas é exatamente a palavra em grego. Tem uma doença no coração deles, que impede eles de crerem de verdade, que impede eles de ter o coração fluindo vida e levando vida a todos os órgãos. Há uma doença que precisa ser curada no coração daqueles discípulos de Jesus. Será que não é a mesma coisa que muitas vezes acontece com a gente? Será que não seria muito mais desejável que nós tivéssemos medo do Senhor e saíssemos correndo para obedecer o que Ele nos manda fazer? Porque quem sabe nós também encontraríamos Ele no caminho. Porque é o que acontece com essas mulheres. Elas saem correndo para falar com os discípulos e elas encontram a Jesus no caminho. Não é narrado para nós o momento que elas encontram, mas é falado para nós que quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto no versículo 11, está afirmando então que além do anjo, elas viram a Jesus. Seria muito melhor que nós tivéssemos essa experiência, mesmo com medo, mesmo ainda não sabendo exatamente o que está acontecendo, que a gente corresse para obedecer aquilo que foi falado para nós. Então veja, a primeira coisa que nós vemos é que a fé verdadeira é gerada em nós por um acontecimento histórico, poderoso, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Todos os fatos da antiguidade, nós temos uma certa comprovação deles, ou quase todos.
mas nenhum deles chega nem perto da comprovação histórica que nós temos do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Não existe nenhum fato na antiguidade da Grécia, de Roma, da China, da Índia, de qualquer país, de qualquer cultura, que se compare ao peso histórico das informações que nós temos na palavra de Deus. São mais de 20.000 manuscritos. Nenhum filósofo mais famoso, nem o poeta, nem o escritor mais famoso chega próximo de 1.000 manuscritos, nem o mais famoso. Mas a palavra de Deus tem mais de 20.000 manuscritos. Então, se nós queremos crer, é bom que a gente volte para a história. Mas deixa eu falar mais uma coisa para você. Não só para a história lá de trás. Vai para perto da história das pessoas que estão em volta de você. Pergunte àquelas pessoas que já experimentaram o poder de Deus, o que é que Deus fez e está fazendo na vida delas. Mas com todas essas comprovações históricas, ainda há pessoas que não creem. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Nós precisamos clamar para que Jesus invada a nossa estrada, o nosso caminho, a nossa vida. Nós temos uma base racional para crer, mas ela não é suficiente para gerar a fé salvadora. Nós precisamos que o poder sobrenatural de Deus venha sobre as nossas vidas. Segundo ponto, o nosso testemunho tem como conteúdo a ressurreição de Cristo e o impacto dessa mensagem em nossa vida. Depois que a gente crê, é comum a gente alimentar na nossa vida um novo jeito de pensar, um novo jeito de viver, uma maneira nova de organizar a agenda. Mas, infelizmente, também é comum que a gente encaixe tudo isso dentro de um processo religioso. É comum que a gente comece a seguir uma religião, mesmo que a proposta que está sendo trazida para nós não venha com a cara da religião, mas é comum a gente transformar disso numa coisa como religião. Venha no domingo de manhã e tudo está resolvido na sua vida com Deus. Veja, quando nós vemos o que é dito para essas mulheres, é falado a elas, agora vão e digam aos discípulos. Versículo 7. Aqui não é uma sugestão. Aqui não é uma tarefa religiosa, aqui é uma ordem. Mude a sua agenda. Vá para onde Deus mandou você ir. Vá fazer o que Ele mandou você fazer. Então, quando nós olhamos a forma como constrói o nosso testemunho, tem que ser com base na ressurreição de Cristo e naquilo que Ele está fazendo na minha vida. Se Ele já me mandou fazer alguma coisa, não é sugestão. É isso que acontece com elas. Jesus vai mudando a agenda delas e entrega agora para elas a proposta, o propósito, a missão original que Ele criou para todos nós. Gênesis 1, versículo 28, Deus criou o homem e a mulher e falou, vocês são co-regentes, co-governadores, vocês são os meus representantes diante da face da terra. É isso que Ele está fazendo, em primeiro lugar, com as mulheres, depois com os homens, de novo, mostrando que os dois são iguais diante de Deus. Então, quando nós continuamos esse texto, é dito para nós que essas mulheres agora têm essa função importante, que elas vão e obedecem com uma velocidade invejável por todos os cristãos que nós vemos hoje, ou deveria ser invejável. Elas não se demoram em obedecer aquilo que elas entenderam que é a palavra de Deus. Elas correm nessa direção. Os discípulos não acreditam em Maria Madalena, mas eles também não acreditam nos outros discípulos. Quem são esses outros? 2 discípulos, provavelmente que faziam parte daquele grupo maior, o dos 70, porque nós temos lá em Lucas capítulo 24 a história de 2 discípulos no caminho da cidade de Emaús, que no meio do caminho encontram Jesus. E quando eles entendem que é Jesus, que fala para eles as verdades da palavra de Deus, e o coração deles arde, é assim que é descrito no texto. Eles não conseguem ficar em paz. Há uma santa perturbação no coração deles, até que eles entendem que quem está diante deles é Jesus Cristo de Nazaré. E eles voltam então correndo os 2 e vão falar para os 11 discípulos, os apóstolos. E mesmo assim, essa esclerocardia, essa dureza obstinada de coração,
está instalada no coração dos discípulos. E eles não acreditam. E Jesus, no verso 14, chega e censura os discípulos. Veja, eu creio que isso é exatamente o motivo, talvez central desse texto. A ressurreição é a base da nossa fé. Mas a ressurreição, então, cobra de nós uma entrega. Cobra de nós uma entrega total ao Evangelho, à verdade de salvação, da missão que Deus tem para nós. Então, quando nós vemos isso, é trazido para eles que a fé deles tem que ser mudada, amadurecida, estabelecida na pessoa de Cristo Jesus. E parece que é isso que acontece. Porque no versículo 15, Jesus já os manda para toda a face da terra. Ele envia aqueles discípulos. E eles vão agora cumprindo essa missão. E no caminho de cumprir essa missão, eles são tocados pelo poder de Deus de uma forma sobrenatural. Veja, a bênção de Deus nunca vem para as nossas vidas, para nos beneficiar e ponto. Para nos transformar em pessoas bem-sucedidas. Ela sempre vem para as nossas vidas para nos tornar um canal de bênção. Isaías capítulo 6 narra a história daquele profeta Isaías que chega no templo e quando vê a presença de Deus entende que é uma pessoa que não merece estar diante de Deus. Mas Deus o purifica. E qual que é o próximo passo? Ele sai para seguir a vontade de Deus para a vida dele. Gênesis capítulo 12, Deus escolhe Abraão e diz: em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Então a bênção para a família de Abraão é uma promessa de que todas as etnias da terra vão também ser abençoadas. É isso que Cristo está fazendo. Providenciou fé no coração dos discípulos, mas gera neles um movimento que agora eles vão abençoar outros. E é essa caminhada que nós vemos no coração deles. Enquanto nós não entendemos a mesma coisa, que fé não é transformar a gente no centro das atenções, como se Deus fosse nós mesmos. Não é isso que a fé bíblica faz. A fé bíblica é nos transformar em servos gratos e entregues completamente à missão do Pai, que tiveram suas vidas compradas com sangue, receberam uma nova oportunidade, uma nova vida, para testemunhar do que ouvimos e vimos em Deus. Então, o conteúdo do nosso testemunho e do nosso estilo de vida, ele tem que vir daquilo que Cristo fez, mas tem que vir também daquilo que Cristo fez na nossa vida, em minha história. Se Cristo não fez nada ainda na sua história, a oração que a gente tem que ter é que Ele venha agora nascer em seu coração. A terceira coisa que esse texto traz, ou o terceiro princípio, é que o testemunho do Senhor, uma vez que a fé daqueles discípulos foi curada, foi amadurecida, foi estabelecida, o testemunho do Senhor confirma a pregação deles e a nossa pregação diante do mundo, se nós formos fiéis ao Evangelho. Então veja, à medida que nós vemos no capítulo 15, eles são enviados. E eles são enviados com a tarefa clara de proclamar as boas novas do reino a toda a criação. É óbvio que toda a criação que é dito aqui no versículo 16, não é a natureza, mas é toda a criação, pessoas que estão no mundo. Por que eu sei disso? Porque o próximo versículo fala: e quem crê, seja batizado. Então nós entendemos claramente que toda a criação que ele está falando é para todas as pessoas que ouvirem e crerem. Mas também tem o significado de que toda a criação vai ser impactada pelos filhos de Deus. Como Paulo fala em Romanos capítulo 8, que nós impactamos a realidade, ou como Efésios capítulo 1, versículo 23, que através da igreja o cosmos seria impactado, todo mundo seria impactado. Então o evangelho vem para pessoas, mas muda o contexto dessas pessoas. O evangelho vem para pessoas, indivíduos, famílias, mas muda a cidade dessas pessoas, o bairro dessas pessoas. Então, quando nós olhamos esse testemunho que é confirmado, é dito que eles falarão, por exemplo, em novas línguas. E é óbvio que no contexto, essas novas línguas são um empoderamento para eles pregarem para todas as etnias.
No texto de Mateus 28, que é o correlato a esse texto, fica muito claro que todas as etnias, é a palavra que é usada lá, tem que ouvir o Evangelho. Então Deus não derrama poder sobrenatural em nossas vidas para a gente fazer um show pirotécnico da fé. Não é por isso que Ele derrama poder em nossas vidas. Quando Deus derrama poder em nossas vidas, é para a gente usar para a salvação de vidas, de pessoas. Primeiro da nossa casa, da nossa família. Veja, essa é a mensagem mais importante da história. Qual que é a mensagem mais importante? Que Cristo morreu e ressuscitou, mas que agora nós somos feitos testemunhas dele. As pessoas que estão à nossa volta precisam ouvir e precisam ver que nós seguimos a Cristo Jesus. Quando é dito para nós aqui, por exemplo, que nada nos fará mal, serpente, veneno, doenças, nada nos fará mal, o verbo é usado num tempo no grego que fala de uma ação completa na história. Então o que ele está dizendo para nós não é que nós não vamos ter aflições, porque Cristo disse para nós que no mundo vocês terão aflições, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo, é que Cristo diz. E ele um pouquinho antes, no mesmo versículo, diz que eu dou uma paz a você que fonte nenhuma tem condições de dar, e que aflição nenhuma tem condições de tirar, só eu consigo dar essa paz. Esse mesmo contexto, então, diz para nós que o mal que não vem sobre as nossas vidas é um mal permanente. Mal nenhum vai nos tirar da caminhada eterna com Cristo Jesus. Amém. Judas, capítulo 1, versículo 24, é só um capítulo. No versículo 24, a oração que ele termina o texto dele é exatamente essa. Aquele que é poderoso para nos guardar firmes até o fim. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa missão. Falar para as pessoas o que Cristo falou. Veja, ele termina o texto dizendo, no versículo 19, que Jesus sobe ao céu e que agora está ao lado direito de Deus. Tem uma testemunha bem clara no Novo Testamento que viu isso. O nome dele é Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que pregou um sermão maravilhoso no capítulo 7 do livro de Atos, mas que é apedrejado no fim porque ninguém se converte e ainda se sentem machucados pelas palavras de Estevão. E Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, olha para cima e vê Jesus Cristo de Nazaré em pé do lado do trono de Deus. Então é dito para os discípulos nesse momento que agora não é mais César que é o Senhor. Agora o Senhor é Jesus Cristo, aquele que veio de uma comunidade pequena, improvável, chamado Nazaré. Cristo Jesus é o Senhor. Todas as autoridades estão agora debaixo dele. Presidentes, governadores, prefeitos, todas as autoridades estão debaixo dele. E quando nós vemos o final desse texto, no versículo 20, é dito para nós que aquilo que foi falado para os discípulos anteriormente por Jesus, que ele estaria com eles, que ele mostraria através de sinais e maravilhas, que ele caminhava junto com os discípulos, agora se tornava história. O Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem, a pregação, o ensino, a missão, a tarefa, confirmando o que eles faziam através de sinais e maravilhas. Certamente Deus quer usar a história, a minha história, a sua história, a história das nações, a história das constituições, especialmente dos países do Ocidente, que são amplamente baseadas no Antigo Testamento, a história que o nome de Cristo Jesus impactou a vida e por isso nós temos direito para todos, direitos humanos, nós temos escola para todos, hospitais para todos, nós podemos olhar para a história e ver manuscritos, nós podemos olhar para a história e termos certeza da base racional e intelectual para a nossa fé. Mas, se nós não tivermos um encontro com Cristo, a pessoa de Cristo Jesus, nada disso é suficiente. Jesus encontra com eles e mostra dentro da história que ele ressuscitou. É isso que Cristo quer fazer com você hoje. Talvez você que está com uma fé abalada, fraca, não madura.
Cristo quer fazer hoje com você uma utilidade, como nós fazemos com uns instrumentos mais úteis que temos. Com um violão na mão do bom violonista, um piano na mão de um bom pianista. Cristo quer pegar você agora e usar você para testemunhar para pessoas que ainda não entenderam a ressurreição. Algumas delas podem estar hoje aqui ouvindo o Evangelho, sei lá, por quantas vezes já na vida dela, mas que talvez ainda não entendeu o Evangelho. Porque o poder sobrenatural de Deus vem para a loucura da pregação do Evangelho, por palavras e por ações. Então o que esse texto ensina para nós? Qual que é a conclusão que a gente pode tirar desse texto? Eu quero trazer duas conclusões para vocês. Primeira conclusão ou a aplicação, que a gente precisa crer em Cristo ressurreto e reinando do lado direito de Deus. Nós precisamos deixar Ele vencer a dureza e a incredulidade, a esclerocardia, essa doença que invade tantos corações. Nós precisamos hoje clamar para Deus e falar: Senhor, não me deixa sair desse portão, não me deixa sair desse local sem ter o meu coração curado. Amém. Eu posso te apresentar uma semana, um mês inteiro de fatos históricos. Eu posso te apresentar livros. Não existe nada que pode se comparar com os fatos históricos que o cristianismo tem para apresentar. Mas o que nós precisamos é da cura que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, de transformar os nossos corações de carne, de pedra, em corações de carne, corações insensíveis para corações sensíveis à voz de Deus. Segunda aplicação que eu quero fazer é que nós precisamos nos comprometer hoje a falar o que temos ouvido dele nos cultos, nas nossas devocionais, na nossa busca pessoal a Deus. Nós precisamos nos comprometer com aquilo que Ele já nos entregou. Veja, Deus nunca nos pede coisa que Ele não nos deu, mas aquilo que Ele já nos entregou, nós precisamos nos comprometer que nós vamos entregar para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Nós precisamos nos comprometer antes que o nosso nome seja listado com aqueles que abandonaram o Senhor. Antes que o nosso nome seja listado na lista do IBGE, ou que o nosso número, nosso caso, esteja na lista do IBGE como aqueles que entraram e saíram, com aqueles que são desigrejados, que não amam mais a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos agora nos comprometer com aquilo que Ele já nos entregou, para que a gente não seja a causa de afastar pessoas do Evangelho, para que a gente não seja a causa de criar dúvida no coração das pessoas acerca do poder sobrenatural de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus e quer salvar a todo homem e toda mulher que hoje entregue a sua vida a Cristo Jesus. Então há duas aplicações nesse texto. Deixa Ele curar você e deixa Ele usar você. Deixa Ele converter o seu coração e deixa Ele usar você para converter o coração de outros. Essa é a mensagem da ressurreição. Não é a história da carochinha. Não é festa, simplesmente. É uma festa que cobra da gente o melhor traje, o melhor estilo, que cobra da gente a melhor entrega, que cobra da gente o melhor lugar na agenda, que cobra da gente tudo que nós somos. É o banquete que é nos oferecido em Salmo 23. É o banquete que é nos oferecido em Apocalipse. É o banquete que é oferecido para nós, a todos nós, que estivermos dispostos a abrir a porta da nossa casa, quando Cristo bate a nossa porta e fala: aquele que abrir, eu entro e ceio junto com ele, e tomo junto com ele a Páscoa. Queridos, eu queria fazer um apelo hoje a você. Se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, mas você sente que o seu coração ainda precisa aprofundar no conhecimento de Deus e da palavra de Deus,
Eu quero convidar você agora para você ficar em pé onde você está. Você clama a Deus agora: Senhor, aprofunda a minha fé. Eu quero entender mais o que o Senhor tem para a minha vida. Se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, aproveite agora esse momento e fala: Senhor, entra no meu coração. Que a tua ressurreição se torne realidade dentro de mim. Os poderes do inferno não se sustentam diante da presença de Cristo Jesus. Então clame a Ele agora, fala: Senhor, que o sangue de Cristo Jesus purifique a minha vida de todo pecado. Clame ao Senhor Jesus agora e fala: Senhor, preencha a minha vida novamente com a fé em Cristo Jesus. Clama ao Senhor Jesus agora. Vamos orar? Santo Deus, nós nos entregamos a Ti, ó Pai. Nós declaramos que não existe nada, nem ninguém que possa, ó Deus, agora nesse lote, nesse local, nesse culto, se colocar contra a Tua vontade, contra o Teu Espírito, contra o Teu poder. Então nós clamamos que o Senhor venha derramar agora a Tua cura, a Tua unção, a Tua salvação no coração de todos, especialmente desses que ficaram em pé. Ó Deus, fortalece a fé, enriquece, ó Deus, a mente com as verdades da palavra de Deus. Esclarece, Senhor Deus, o próximo passo que eles têm que dar na caminhada contigo. Senhor Deus, que essa Páscoa não seja mais uma festa na nossa lista de festas que participamos, mas seja uma festa no Teu reino, que a nossa vida, uma primeira vez ou uma vez mais, é entregue e colocada diante do Teu trono, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor nos guie, para que o Teu propósito possa preencher os nossos dias. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu queria chamar o Dário, que fechou o violão, para abrir o violão de novo.